paz do Senhor. Meus queridos, nessa manhã eu quero falar um pouco aqui sobre Jeremias capítulo 7. Eu quero comentar a respeito de pelo menos 3 versículos. Na verdade, vamos comentar 2 versículos ou 3. Aqui está a Bíblia falando algo que aconteceu no passado e no presente acontece muito mais ainda. Porque a Bíblia fala que a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor. Então nós vamos ver o que a Bíblia vai falar, como fala isso. Porque são coisas que aconteceu e hoje acontece mais ainda. Vai falar assim, o versículo 16 do capítulo 7 de Jeremias, começando pelo versículo 16, vai falar assim, ó, tu, pois, não ore por este povo, nem levante por eles clamor ou orações, nem me importune, porque eu não te ouvirei. Não vê tu o que anda fazendo nas cidades de Judá e de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam farinha para fazer bolo a deusa chamada Rainha do Céu e oferece libação a outros deuses para me provocar a ira. Aqui eu quero comentar sobre o que Deus falou para o profeta Jeremias. Aquilo que eu já disse em outros vídeos a respeito do ministério profético que era dos profetas de Deus. A Bíblia está falando aqui a respeito que todos sabem que Jeremias foi um profeta que Deus levantou e ele, por sua vez, até algumas pessoas usam a expressão que eu não acho certo e que chama Jeremias de profeta chorão. Eles falam com desprezo isso. Mas a Bíblia diz que Jeremias foi o profeta das lágrimas. Por quê? Porque Jeremias foi levantado por Deus para ser profeta daquele povo. Mas o povo era duro a servir, rebeldes. E olhando aqui, nós entendemos quando Deus fala para Jeremias que não orasse pelaquele povo, não fizesse clamor pelaquele povo, não, Deus disse assim para Jeremias, não me importune, não fala comigo, não venha me pedir livramento para esse povo, porque esse povo, eles estão fazendo aquilo que não é para ser feito. Por que Deus disse isso para Jeremias? Porque Jeremias clamava pelo povo, mas Deus olhando a ação do povo, e Deus disse, eu não quero nem saber desse povo. Mas isso é verdade? É. Porque as pessoas, elas acham que é aquilo que as pessoas usam. Não, todo mundo é filho de Deus, e não é todo mundo que é filho de Deus. As pessoas não têm revelação bíblica, não entendem sobre a Bíblia, e eles se diz que todos são filhos de Deus, mas não é. A Bíblia diz que não é, Jesus falou que não é. Por que não é? Olha aqui o que Deus está falando a respeito do povo, porque o povo são rebeldes. E o que acontece? A Bíblia está falando o seguinte, que o povo, eles estavam fazendo algo que provocava a ira em Deus. E aí, por esse motivo, quando o povo estava naquela situação, o profeta, ele começava a clamar a Deus pelo povo. Mas aí Deus olhando pela ação do povo, porque a Bíblia deixa claro que Deus conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso coração, e Deus sonda e Deus conta os nossos passos. Então Deus, sabendo de tudo a respeito do homem, Deus estava vendo o que ele estava fazendo lá. E aí Deus disse, não ora por esse povo, não faz clamor por eles a mim, eu não vou te atender quando você pedir por este povo.
porque esse povo, ele me provoca, esse povo, ele derrama ira, eles querem que eu derrame ira sobre ele, porque eles me provocam, esse povo. E o que o povo faz? Aí diz assim, não vê tu o que eles fazem em Jerusalém, ou estão fazendo na cidade de Judá e de Jerusalém? Você não está vendo o que eles estão fazendo? Olha a abominação que esse povo faz aqui em Judá e em Jerusalém. Olha o que esse povo faz para me provocar a ira. Por que Deus está falando isso? Porque a Bíblia está falando aqui que os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres fazem o quê? Faz massa. Para fazer o quê? Massa para fazer bolo para oferecer à rainha do céu, que eles tinham lá uma deusas, e disse Deus, para oferecer libações a outros deuses para me provocar, que significa que o pai, o filho e a mãe, ou seja, todo o povo estava provocando a Deus. Por que Deus disse que eles estavam provocando a Deus? Porque a Bíblia diz que Deus é o único Deus e Senhor a qual nós devemos reverenciá-lo, adorá-lo, prestar louvor, prestar reverência, é para Deus, o Deus do céu, não aqueles que eles levantaram um ídolo e disse que era a rainha do céu, e faz bolo e oferece. Ou seja, aqui, como a Bíblia está falando aqui, é o que hoje as pessoas oferecem nas umbandas, no candomblé, na magia negra. Eles oferecem pessoas, crianças, eles oferecem bolo, oferecem galinha, oferecem bode. Não é o que você vê falar que as pessoas fazem isso, é isso que eles estavam fazendo. Então, eles estavam provocando a ira em Deus, porque em vez deles voltar sua atenção para Deus, em vez deles adorar a Deus, em vez deles prestar louvor a Deus, eles estavam prestando louvor a deuses estranhos. E isso, Deus disse que eles estão me provocando, porque eu sou o Senhor, eu sou Deus. E eles estão oferecendo aqui em Judá e em Jerusalém sacrifício para outros deuses que não são Deus. Deuses que não são Deus. Só existe Deus, o Senhor nosso Deus. E aí Deus, por sua vez, ele vê o Jeremias, que era um profeta, clamando pelo povo. Mas Deus disse, olha Jeremias, você não vê o que esse povo faz? Olha aí a feitiçaria desse povo. Olha, esse povo está me provocando. Então, Jeremias, eu não vou te atender. Porque Deus atendia o profeta. O profeta era de Deus. Mas ele estava sendo agora, recebendo uma palavra que Deus disse a ele, que ele não ia atender a oração dele pelo aquele povo. Porque aquele povo era rebelde, era desobediente, estava provocando a ira em Deus, porque eles estavam oferecendo libações, sacrifício, eles estavam oferecendo louvor, eles estavam oferecendo aquilo que era para Deus, eles estavam oferecendo para os deuses estranhos. E é aí aonde Deus vem e reprova, e diz, não olha por eles, não faz clamor a mim a eles, não, porque eu não vou te atender, Jeremias, porque esse povo, eu não vou atender você por causa desse povo. É isso que acontece nos nossos dias. Nos nossos dias são declarados pessoas que falam que eles são de Satanás, literalmente. Isso é muito triste. Um homem chegar a essa situação, uma mulher chegar a essa situação. Então, o que acontece? Por que o mundo sofre tanto assim? Por que a população do mundo, olha o mundo, estou falando do mundo porque não está acontecendo só em um país, ou dois, ou três, ou quatro, 10, não. Está acontecendo em centenas de países, algo que está levando a população a um sofrimento
Por quê? Porque o povo provoca a Deus. Os Estados Unidos cresceu tanto, inclusive todo mundo diz que os Estados Unidos é o país do fenômeno, ou seja, o país mais poderoso do planeta, em tudo. E quando chega agora no presidente dos Estados Unidos, diz que ele é o homem mais poderoso do planeta. Ele falou na entrevista que ele não é o homem mais poderoso do planeta, que ele exaltou a Cristo. Ele diz que Cristo é o homem mais poderoso do planeta, mas tirando Cristo, todo mundo diz que ele é o homem mais poderoso do planeta. Mas olha a situação dos Estados Unidos hoje. Aquele país que tinha uma potência, como fala sobre a respeito de um povo crente, nos anos 80 e alguma coisa, o pregador americano chamado Jimmy Swaggart, todo mundo deve conhecer, ele disse que 4% não acreditava no Deus do invisível. Ou seja, vejam bem, quanto do povo americano que era cristão. E veja a situação dos Estados Unidos hoje. O que aconteceu? O povo abandonou a Deus. Não só os americanos abandonou a Deus, mas no planeta Terra praticamente todas as pessoas abandonaram a Deus. Porque muitos vivem pelo seu pensamento negativo. Muitos vivem dizendo, eu penso assim, eu acho assim, eu faço assim e está tudo certo. Mas a Bíblia diz que o nosso pensamento não são de Deus, nem o de Deus o nosso. Por isso que as nações sofrem. Porque quando eles provocam a ira a Deus, a Bíblia diz que Deus derrama a sua ira sobre o povo. E nós vemos nos dias que estão vivendo quanto Deus está irado com o povo em todos os lugares do planeta, quanto está sendo abatido por causa que eles provocam a ira em Deus. Agora, recente nos Estados Unidos, foi gravado, foi filmado, que teve um evento lá e disse que convidou A, convidou B, convidou não sei quem, e aí a mulher que foi apresentar zombou dizendo que Deus não foi convidado. Você vai convidar Deus para isso daí? Você está achando que Deus é algum comedor de feijão? Está pensando que Deus é quem para você convidar Deus para aquilo que ele não está nem aí? E zombaram de Deus, aí depois que um dia ou dois começou a pegar fogo na cidade. Porque eles zombaram e falaram a respeito de fogo e tal. Aí então, como a Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. E quando zomba, aí então a coisa pega. Queimou praticamente a metade de uma cidade. E aí eles ficam falando, mas por quê? Porque estão provocando a ira em Deus. Nós vemos aqui quando a Bíblia está falando a respeito desse assunto. E aí Deus diz, olha, eles estão oferecendo libações a outros deuses para me provocar a ira. Ou seja, quando o homem, quando a mulher, eles adoram outros deuses, Deus disse assim, esse povo estão me irando, esse povo estão me provocando, e eu vou derramar sobre esse povo a ira, porque a ira de Deus cai na terra por causa que o povo que diz que é de Deus, eles provocam a Deus e adora outros deuses e oferece libações e oferece sacrifício, e Deus então fala, não, já que vocês estão me provocando, eu então devolverei para vocês a ira. E aí Deus dando o castigo, Deus manda, Deus manda. Mas Deus não é um Deus de amor? Claro que Deus é um Deus de amor. Deus ama tanto o homem, mas a ponto que o homem chega a provocar. E aí Deus é obrigado, porque aqui Deus é obrigado a fazer isso. Porque tudo que Deus faz pela humanidade, mas o povo, são poucos os que reconhecem. São poucos os que adoram só a Deus. São poucos que reverenciam a Deus. São poucos os que entregam para Deus. São poucos aqueles que conhecem a majestade de Deus.
como sendo o Deus Criador, o Deus do universo, o Deus do céu, da terra e do mar, o Deus que deu Jesus para nos salvar. E aí é onde Deus diz: eu não vou atender quando ora para esse povo. Vamos orar porque está acontecendo isso, a terra dos montes está correndo como um rio em todos os países. Está fazendo isso, está acontecendo aquilo. Olha o que está acontecendo no mundo. Só vê centenas de mortos. É a ira. Esse povo provoca a ira em Deus. E Deus é obrigado a agir, porque ele está sendo provocado por um povo que poderia entender que ele é o seu Senhor. Mas eles provocam a Deus. Deus diz que não vai atender a oração do profeta e Deus diz que vai derramar a ira sobre esse povo. Então, tudo que você vê acontecer no nosso tempo, de desastre, porque Deus fala pela palavra. A palavra é aqui, Deus está falando pela palavra. Desde o início, Deus vem falando pela palavra. Mas como as pessoas não recebem, não creem, não aceita, não obedece, Deus usa até a natureza para falar com o homem. E o homem continua provocando a ira em Deus. E por isso, Deus é obrigado a derramar o seu furor, a sua ira na terra. Entendeu por que o mundo sofre? Entendeu por que as nações gemem? Entendeu por que Deus é obrigado a derramar ira sobre o povo? Por causa das suas feitiçarias, da sua rebeldia, da sua desobediência. Eles provocam a ira em Deus e Deus é obrigado a responder com ira. É isso, simplesmente isso. Não tem o que fazer. Quando a Bíblia diz, Deus diz: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, se orar, se converter dos seus maus caminhos, então Deus diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o povo não se arrepende, e Deus é obrigado a punir, porque Deus é o Senhor do universo. Deus pune porque é como um pai verdadeiro. Para terminar, um pai verdadeiro, que ele tem seus filhos, e ele quer o bem para o filho. A Bíblia diz que o pai verdadeiro, ele corrige o filho, porque ele ama o filho. Ele quer o bem para o filho. Mas o filho, quando o filho é rebelde, desobediente, o pai tem que fazer o quê? Punir ele. Tem que punir, tem que punir. A mesma coisa é Deus. Deus fez de tudo para salvar o homem. Deus deu Jesus para salvar o homem. Mas os homens vivem na rebeldia, na blasfêmia, na feitiçaria, irrita Deus, ira a Deus, e Deus é obrigado a punir, porque Ele é o Criador. E não adianta falar que não é, porque é. Temos base bíblica para provar que isso é verdade. Fica aí a palavra, meu abraço e até o próximo vídeo.